E aí, pessoal, vamos fazer hoje mais uma live aí. Esperar vocês entrarem. Oi, Bel, você já entrou, né, amiga? Primeira aí. Márcia também. Ô, gente, hoje a live vai ser sobre viagens, assim, um assunto bem diferente do que a gente vem tratando em todas as outras lives, né? Pra ser, assim, um papo mais descontraído e pra que a gente possa compartilhar nossas experiências aí de lugares que já visitamos, que pretendemos visitar, inclusive lugares que queremos revisitar, o que é o meu caso, né? Que eu gosto muito de revisitar lugares. Eu gosto muito de viajar, bastante. Mas tem um problema aqui em casa que meu esposo, ele não curte muito viajar. Ele tem um pouco de medo de avião. Ele vai, às vezes, mas muitas vezes ele prefere ficar. E eu viajo com familiares, com amigas. Muitas viagens eu faço sem ele. E geralmente me dá vontade de voltar àquele lugar para apresentar para ele as coisas boas daquele lugar. Eu queria muito que vocês comentassem sobre as viagens que vocês já fizeram, que vocês gostaram, que vocês voltariam. E viagens que vocês têm vontade de fazer também pra gente bater esse papo aqui. Porque pode ser que eu já fui a algum lugar que você tem vontade de ir, posso dar alguma dica aqui. A gente possa trocar alguma ideia de lugares que já fomos. Inclusive, Betânia, minha amiga, tá aí, Italiane, que nós já fomos juntas, né? Ir pro Chile. Então é interessante vocês participarem. Betânia já colocou aí que ela quer ir comigo pra Paris. Taliane também tá querendo ir pra Paris. Então, assim, quem me conhece, né, sabe aí que eu adoro Paris. Sou apaixonada. Gramado, Betânia também é uma cidade linda. Já fui algumas vezes. Fui com amigas e fui com o Matheus já 2 vezes. Voltaria também em Gramado. É uma cidade linda, principalmente na época do frio. Fui também no Natal Luz, que já é verão, né? Mas vale a pena mesmo assim. A cidade é mágica. Eu brinco com o Matheus que é uma cidade, ela é preparada para o turismo, ela é totalmente montada para o turismo. Então, deixa eu falar um pouco aqui. Para mim, o meu lugar do sonho da vida é Paris. E eu sempre fui, desde pequena, invocada com Paris. E eu vou dizer a vocês por que isso. Eu, como era baixinha da Xuxa, então tudo que tinha da Xuxa eu estava sempre olhando. E aí, minha tia, Ângela, que hoje é casada com meu tio Barnabé, na época eles eram namorados. E o pai dela recebia muitas revistas de presente, porque ele era jornalista, então ele tinha muitas revistas. E de repente chegou lá em casa com a revista da Manchete, que a capa era Xuxa com Pelé e a Torre Eiffel no fundo. E aí, dentro, né, tinha as fotos de Xuxa com Pelé, várias fotos, ela com aquela botinha branca, icônica. E aí eu me apaixonei por Paris. E aí, na época, eu devo ter perguntado para meu pai e minha mãe que lugar era aquele que eu queria ir lá e o que eu tinha que fazer para ir naquela cidade. Aí lembro que meu pai brincou que eu tinha que ser aeromoça, que a aeromoça viajava demais, né? E toda semana estava ali em Paris, porque na minha cabeça de criança de uns 5 anos, eu chegaria em Paris, iria naquele lugar e ia encontrar quem lá? Xuxa. Então isso aí ficou na minha mente e eu fui lembrar disso, dessa minha... uma tia minha me perguntou: por que você é tão apaixonada assim por Paris? O que acontece que essa cidade te causa tanto amor? Você fala tanta empolgação de Paris. Aí eu fui buscar na memória. Por que será? Qual é a primeira memória que eu tenho? A primeira memória que eu tenho é essa. Dessa revista de Xuxa, né? Lá em Paris com o Pelé. Ela namorava com o Pelé na época. Ela com a botinha toda linda lá na Torre Eiffel, no colo de Pelé. E essa revista eu consegui ela online. Porque hoje você consegue tudo, né? Aí a revista da Manchete nem existe mais. Mas eu consegui ela aí digitalizada online e tenho essa revista. Então essa cidade me causa... Então eu queria ser a aeromoça, né? Que hoje é como história de bordo, porque eu queria estar toda semana lá pra ir pra lá pra esperar a Xuxa. Então daí que começou essa minha paixão. E aí passei a adolescência, parte da vida adulta, sem ter condições financeiras de ir pra Paris, porque Paris é uma cidade cara. Um voo internacional não é um voo barato, é uma viagem que requer muito planejamento. E o que aconteceu?
Eu, pois é, tá, eu queria ser aeromoça, porque eu sendo aeromoça eu ia estar toda semana em Paris e ia pra frente da Torre Eiffel esperar a Xuxa aparecer. Cabeça de criança de 5 anos. E aí, então meu primeiro sonho era ser aeromoça. Então, só fui ter a oportunidade de ir a Paris no ano de 2019, que foi a primeira vez. Já casada com o Matheus, né? A gente, pra convencer Matheus pra ir, não foi fácil. Eu achei uma promoção legal, mesmo assim era cara. E aí eu tinha uma ação que eu recebi um honorário com valor bom. Aí eu falei, não, a gente vai ter que ir agora, vamos, Matheus, a gente vai. Pra conseguir convencer Matheus, foi preciso minha sogra. Minha sogra que veio e convenceu. Mas foi assim, a gente decidiu viajar. A gente morava numa casa que tinha sala, uma sala de estar e uma sala de TV. Que tinha um vidro assim, e de cá, da sala de estar, você via a sala de TV. E aí, a gente tava na sala de estar conversando, aí minha sogra e a gente começou a conversar com ele, eu mostrar alguns vídeos pra ele, inclusive vídeos de Moema, que é do Instagram, vivendo em Paris, porque ela me fez me apaixonar ainda mais, né, por aquela cidade maravilhosa. E aí a gente convenceu, minha sogra me ajudou, obrigada, sogrinha Odete. E aí ele, então vamos, vê a data aí. Aí a gente foi no carnaval de 2019, fui do carnaval de 2019. A gente foi, e aí, na hora que a gente acabou de convencer ele, ele já tava na sala de TV, a gente vendo ele olhando desastres aéreos. Ele assiste esses negócios de Mayday, desastres aéreos, Mayday, sei lá, acho que é Mayday, desastres aéreos, todo acidente de avião que tem é terrível. Tudo ele tem medo de avião. Aí ele falou pra mim que ele nunca mais atravessa o Atlântico de avião, porque ele foi daqui até Paris. Tem aquela telinha assim, que é passando um aviãozinho assim, ó, ele foi até lá olhando, sofrendo. Eu dormi a viagem toda, né, econômica, né, apertadinho, mas fui dormindo a viagem toda. Então aí eu tenho esse problema, enfrento esse problema aqui em casa de viagem que o Matheus não gosta. De carro ele gosta de viajar. Então a gente sempre tá indo na Chapada Diamantina, que é aqui perto. A gente tem vontade de ir em outros lugares, mas aí demanda mais tempo e por conta da profissão dele, ele não consegue, né? A gente fez até a gente fez não, porque assim, uma pessoa falar comigo, não fala comigo assim brincando, vamos pra tal lugar, tal data, não, que eu já faço roteiro, já mando o roteiro, já tenho tudo programado. Um amigo meu falou assim, Caracas, né? Falou assim comigo, a gente podia ir pra Itália fazer uma viagem. Não sei o que. Eu falei, pois é, a gente podia fazer uma viagem pra Itália e a gente aluga um carro e vai naquelas cidades, vai inclusive na cidade lá que é a sede da Ferrari, que tem o museu da Ferrari e tal. Ele, então bora. De noite já mandei pra ele a programação da viagem inteira. Não brinca comigo sobre viagem, não, que eu já procuro. Esses dias tava eu e minhas amigas, Betânia, Tati e Italiane, a gente achou de madrugada uma promoção na Urb. Pra Paris. E eu tava falando pra elas, Yasmin, eu não tô podendo viajar por agora, porque a gente comprou uma casa, né? E aí, os móveis muito caros, tudo muito caro, a gente tá gastando todo o nosso dinheiro com a casa. Aí eu falei, não posso viajar pra lugar nenhum, porque não tô tendo condições nenhuma de viajar agora. Acharam a promoção, acho que foi 3.500 na madrugada, e mandou no grupo. Aí eu falei, não quero nem saber de onde eu vou tirar, divide, não sei quantas. Eles não vamos começar a ir pra Paris. Mas aí era assim, tinha que ser à vista, aí eu não tinha dinheiro. Aí a gente não decidiu não ir. Mas assim, eu gosto de viajar muito com amigas. A última viagem que eu fiz com amigas foi no mesmo ano que eu fui com 6 amigas pro Chile, né? O meu grupo G7, que são 7 advogadas. A gente foi pro Chile. Em setembro, ainda pegamos neve, foi muito legal, foi 2022. Foi 2022. E aí, no mesmo ano, em outubro, eu fui pra Paris com outras 2 amigas e foi perfeito, viagem perfeita. Paris é perfeito demais. Mas aqui no Brasil eu vou viajar de carro, porque assim, eu quero viajar com meu marido e ele tem medo de avião. Mas ele vai comigo, a gente chegou aí pra Minas Gerais um tempo atrás aí de avião. Porque aqui tem voo direto de Conquista pra Belo Horizonte. Aí a gente chegou lá, alugou um carro e foi pra cidadezinhas lá, Ouro Preto, Mariana. Foi muito legal. Aí eu falei pra vocês, né, qual é a minha experiência de país aí, porque que eu gosto. E se eu tiver que voltar 1000 vezes na Europa, eu vou a Paris. Não tem jeito, eu vou. Eu sou fascinada pela cidade, mas o que acontece é o seguinte, eu gosto de lá, mas assim, eu não troco Vitória da Conquista
pra morar em nenhum lugar do mundo. Eu amo morar em Vitória da Conquista. Não trocaria pra morar lá, porque... Deixa, depois eu volto lendo os comentários de vocês, viu? Eu não moraria lá. Primeira dificuldade, a língua. Porque pra morar lá eu tenho que me manter. Ia ter que estudar o francês pra conseguir validar diploma, conseguir um trabalho e tal. É caríssima a cidade. Muitos brasileiros que eu conheço lá moram nos arredores de Paris, que é mais barato. Porém, eu tenho vontade só de visitar. De morar eu não tenho. Aí eu ganhei, não lembro qual foi o ano. Eu tava seguindo um músico que ele é do Ceará. Eu comecei a seguir ele por causa de Max Peterson. Max Peterson é um humorista. Ele é cearense do Cariri e ele hoje mora em Paris. E ele é guia, ele tem uma empresa de turismo lá em Paris, Descobrindo Paris. E aí eu fiz um guia com ele lá, conheci. Ele falou, vai ter show de Fábio Carneirinho hoje. Lá em Paris, que ele ia gravar um DVD. E aí eu tava lá, mas não deu pra eu ir, porque era o dia que eu vim embora com o Matheus. Mas eu comecei a seguir Fábio Carneirinho. E aí Fábio sorteou uma viagem pra Itália. E eu ganhei a viagem. Eu ganhei. Tá, essa viagem sem fazer até hoje, porque veio a pandemia. E aí Fábio sempre entra em contato comigo. E aí, você quer viajar agora? Eu vou fazer uma tour na Europa. Se você quiser ir até a Itália, você vai comigo e tal. Que ele agora tava... Ele foi tocar agora lá nas Olimpíadas em Paris. Foi com aí a esposa dele e o filho não puderam ir porque o menino tá com o passaporte vencido. Mas ele sempre fala, né? Se você quiser ir, que eu ganhei a viagem, então, né? Ele vai cumprir isso aí. Veio a pandemia no meio disso tudo e ficou. Mas assim, gente, eu quero deixar de dica pra vocês que querem viajar. A palavra é organização, né? Com dinheiro tudo fica mais fácil, lógico. Mas se você não tem muito dinheiro, você se organizando dá pra ir. Se organiza direitinho, arruma um cartão aí, divide. Hoje tem a opção de dividir, inclusive, no boleto, né? Nesses sites Decolar, Submarino. Você consegue dividir no boleto, porque aí eles fazem a análise de crédito e você compra no boleto as viagens. Aí fica tudo mais fácil, né? De você conseguir, você dividir no boleto. Então, é se organizar. E aí, o que você vai ter que fazer? Ver o lugar que você vai, olhar bem qual é o clima que vai estar quando você for viajar, para você não correr o risco de chegar lá com roupa de verão e ser inverno e você ter que gastar dinheiro com roupa, né? Ou você levar muita roupa de frio, chega lá e tá verão, né? Você leva roupa à toa. Betânia colocou aí que ela adora programar viagem e organizar. Eu também. Pra mim, uma parte legal da viagem é a organização da viagem. E tem aquele meme que fala assim, essa é a pessoa que organizou tudo na viagem. Essa é a que só pagou e tá indo. Eu sou a que eu gosto de organizar. Eu gosto de organizar a viagem. Assim, eu faço os roteiros, faço o roteiro completo do dia inteiro. Mas na hora de cumprir, eu não sei, não tem como você seguir a risca ali. Aquele roteiro, porque muitas vezes fica muito corrido, você cansa muito, você caminha muito. Eu sou preguiçosa, mas quando eu viajo, eu viro outra pessoa, caminho. Quando eu fui em Paris com o Matheus, eu andei até de bicicleta no Rio Sena. Aí, Matheus, porque você não quer andar de bicicleta em Conquista? Eu falei, filho, me leva pra Paris todo mês que eu vou andar de bicicleta no Rio Sena. Mas é isso, tem que ter organizado. Então, minha experiência com Paris aí é essa. E agora eu quero falar com vocês. Boa noite, primo. Aí, Sérgio entrou aí. Boa noite. O que acontece? Eu tenho, assim, pra Paris eu já fui 2 vezes, como eu falei pra vocês. Voltaria quantas vezes mais forem. Se eu voltar com as mesmas pessoas que eu já fui, claro que nós vamos fazer outras coisas. Mas se eu retornar lá com pessoas diferentes que nunca foram, eu acho que tem que tirar um dia pra você visitar os pontos turísticos, os mais conhecidos, que é a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Notre Dame, né? Passando na frente, por fora, nesses lugares. E aí, nos outros dias, aí eu daria um jeito de encaixar as coisas que eu tenho vontade de fazer. Olha, eu tô lendo um livro, tô olhando o nome do livro aqui, o nome do livro é A História do Brasil pelas Ruas de Paris. É um livro de Maurício Torres. Então, assim, ele cita no livro vários locais, né, que tem a conexão de Paris com os brasileiros. Gente, esse livro é espetacular. Eu tô lendo o livro, assim, eu tô vendo um lado de Dom Pedro II,
que eu não conhecia. E olha que eu fiz história, eu sou formada em história, né? Século passado, mas eu sou formada em história. E assim, eu tô vendo um lado de Dom Pedro II, que eu não conhecia. Por exemplo, lá os franceses tinham a ideia de que os brasileiros eram o quê? Rastaqueras. O que é uma pessoa rastaquera? É uma pessoa muito rica, mas é uma pessoa sem termo, uma pessoa ignorante no seu jeito de ser, uma pessoa que não conhece muitas coisas. É uma pessoa que é, tipo, espalhafatosa, né? E quando Dom Pedro II chegou a Paris, eles começaram a perceber que não, que no Brasil tem muita cultura, tinha muita cultura, né? No ano de 1800 e bolinha. Ele era um homem culto, inteligente, então ele mudou aí, né? A percepção do brasileiro. Então, assim, um ponto importante que eu já fui lá em Paris é a Praça da Bastilha. E Dom Pedro era tão importante, ele tinha tanta importância lá para os franceses, que a Praça da Bastilha é onde tinha a Bastilha, que teve a Revolução Francesa, que derrubou a Bastilha, que era uma prisão e tal. Aí depois botou a pedra fundamental para fazer o que hoje é a Praça da Bastilha, que tem um monumento, que tem uns banquinhos em volta, ali é a Praça da Bastilha. Que não tem Bastilha mais, né? Só o monumento onde ficava a Bastilha. E Dom Pedro II, ele colocou a pedra fundamental lá junto. Na época, ele foi muito importante, né? Aqui, ó. A praça é importante não apenas como símbolo da Revolução Francesa, mas também porque a pedra fundamental foi assentada por Dom Pedro II em uma cerimônia que marcou a amizade franco-brasileira. Também um outro brasileiro, do que eu já li no livro, né? Que ainda falta terminar. Eu li ele quase todo, já falo um pedacinho. Outro brasileiro que tem muita importância lá na França é Santos Dumont, o nosso aviador, né? Santos Dumont é um roteiro que eu quero fazer lá em Paris, é esse. E nesses lugares que Dom Pedro, né? No hotel que Dom Pedro ficava, lá na Praça da Bastilha que eu já fui. Aí de Santos Dumont tem um Aeroclube de France que ele era membro e realizou muitas de suas demonstrações aéreas e experimentos. Aí tem vários lugares aqui, eu tava separando, mas eu não vou nem falar, acho que não vale a pena. Mas uma coisa importante que eu vi lá na Champs-Élysées, a loja da Apple, celular da Apple, a marca Apple, fica na Champs-Élysées lá em Paris. Aí no dia eu tava com a guia que a gente achou de última hora, porque assim, eu gosto lá de Paris, porque assim, eu não falo nem inglês nem francês, então a melhor coisa, tá com dinheiro, gasta com guia, porque já serve de tradutor. Aí o que aconteceu? A gente pegou uma guia, aí acho que era um bico que ela fazia, sabe? Ela não tinha muito conhecimento, só que eu já tinha lido muita coisa. Aí a gente chegou na Champs-Élysées, eu falei, onde é a loja da Apple? Ela falou, você quer comprar celular? Eu falei, não, quero ir lá porque lá, Santos Dumont já morou lá. Ela, não tô sabendo disso não, Santos Dumont morou lá. Eu falei, já morou, vamos lá. Aí ela, vamos, então vamos. Aí a gente foi. Aí quando chegou lá, na loja da Apple, tinha lá a plaquinha. Pioneiro da aviação, não sei o que, em francês, né? Santos Dumont. Eu falei, tá vendo? Eles falam pioneiro. Colocou ele Santos Dumont como pioneiro. Aí essa informação é importante aí de Santos Dumont. E aí hoje eu posso falar um pouco de minha reflexão sobre viagens com mais de 40 anos, né? A pessoa com mais de 40. Gente, eu não tenho muita vontade de ir em lugares novos, explorar novos lugares, né? Minhas amigas aí, Andressa, que tá aí, amiga, boa noite, sempre fica, vamos pra São Andrés, vamos pra não sei pra onde. Falei desse, um dos lugares que você fica chamando pra ir. Aí eu falo, gente, não tenho vontade. Minha vontade eu não tenho disposição. Minha vontade é ir mais pra lugares que eu já fui, assim, lugares que eu já fui, até mesmo pra conhecer, pra voltar, por exemplo, em Paris tem um monte de lugar que eu quero ir ainda, um monte de lugar. Quero voltar no Chile, Santiago do Chile com o Matheus, porque maravilhosa. Chapada Diamantina, já fui milhões de vezes. Betânia falando aí, Chapada Diamantina, já fui milhões de vezes com o Matheus, mas é um lugar que eu voltaria de novo. A primeira vez que eu fui com o Matheus pra Rio de Contas, a gente foi de ônibus a Novo Horizonte, porque Matheus ia se formar ainda, ainda não tava formado, a gente não tinha dinheiro e tal. Então a gente foi de ônibus pra Rio de Contas. Foi a primeira vez, foi maravilhoso. Uma das melhores vezes que a gente foi essa vez que a gente passou o Réveillon lá.
Ele tá falando aí de Gramado. Gramado também, voltaria em Gramado também. Tem muitos lugares que eu não fui em Gramado e eu voltaria pra ver. Eu não tenho vontade, igual a Andressa colocou aqui, de ir pra Colômbia, Lisboa eu tenho vontade de ir porque Barcelona diz que é uma cidade de muita festa, eu acho que eu não gostaria de ir. Mas essas meninas cheias de ideias, sempre estão querendo ir em lugares novos. Eu prefiro retornar, não tenho mais aquela disposição de conhecer lugares. Eu não tenho mais. Eu prefiro o conforto hoje do que a exploração, né? Explorar novos lugares. Por exemplo, quando eu era nova, Luciana, que é outra amiga minha, a gente foi colega no curso de História. Gente, a gente já foi pra Natal de ônibus. Natal é muito longe, Rio Grande do Norte. Natal é longe demais. A gente foi de ônibus pra Natal. E lá a gente ficava hospedado, sabe onde? Nas faculdades. A gente ia, levava o colchãozinho e ficava lá. Suelen Vidal formou agora, amiga, parabéns pela formatura. Lisboa iria por João Pessoa, poeta, Aí já é gente culta, né? Pois é, Bel, eu fui pra Natal de ônibus com Luciana, levando colchão pra dormir na sala de aula. Muita gente levava barraca e botava na sala de aula, acabava dentro da sala de aula. Aí já fui pra Natal, assim, já fui pra Aracaju, nesse mesmo esquema de congresso da faculdade, que é assim, a faculdade dá o ônibus, você vai, paga a taxa do congresso, aí já é com café da manhã, e é maravilhoso. Era, né? Hoje eu não tenho mais nem coluna pra isso. Misericórdia, dormir no colchão no chão, dormir acampada, não dá não. Você tá falando que Barcelona é um monumento, praia e montanha. Aí você já morou lá uma época, né, amiga? Então você é apaixonada por lá, arquitetura e história é espetacular. Barcelona é onde tem aquele... esqueci o nome do homem, gente. Gaudí. É aquela igreja maravilhosa que tem. Eu acho que é. Barcelona. É dessa. Lá que tem aquela igreja linda. É isso de Gaudí. É em Barcelona. Eu já vi essa igreja em algumas coisas. Então, deixa eu ver aqui o que vocês falaram da Sagrada Família. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Que a live é assim, rapidinha, só mesmo um petisquinho. Eu queria ir a Paris com você, Betânia, a gente vai, amiga, um dia. Voltaria em Gramado também, voltaria no Chile, eu também. Taliana era moça, que loucura, assim, eu queria ser aeromoça. Bel falou que seria a profissão ideal para mim, não sei não, viu? Porque assim, hoje eu casada, eu prefiro mais trabalhar home office, ficar em casa. Betânia falou que já entra no avião com receio. Matheus também, todas as vezes. Eu acho que a última viagem que a gente fez de avião foi pra Belo Horizonte. E aí, simplesmente, a gente entrou no avião. Aí o avião decolou aqui. Na hora que ligou a televisãozinha do avião, teve um acidente com Marília Mendonça naquele dia que ela faleceu. Aí Matheus já olhou pra mim assim, tá vendo nem? Tá vendo nem? Eu falei, o que eu posso fazer? A aviação tem dessas coisas, gente. É um transporte seguro, mas não é infalível, né? Pode ter erro da máquina, pode ter erro humano. O melhor ano. Só ele falou aí o melhor ano, eu creio que seja que eu falei que eu fui em 2022, né? Pra Paris e pra Santiago. Assim, e em 2019, gente, tem uma curiosidade que eu fui pra Paris com o Matheus. A gente veio embora. No outro mês, a Notre Dame pegou fogo. Eu jamais perdoaria Matheus se eu não tivesse conhecido a Notre Dame. Não teria perdoado. E a gente veio embora um mês depois, pegou fogo lá. Que tá até hoje, né, sem reabrir a Notre Dame. Não sei nem quando é que vai reabrir. Mas assim, eu entrei. Ela é igreja gótica. Ela é um negócio diferente. Eu achei pesada, sabe? É um negócio bem assim, medieval, né? Porque ela é igreja medieval. Mas eu gostei mais de outras igrejas em Paris, inclusive algumas capelas. Betânia colocou, já viajamos em família o sul do país, entre Bahia e Gramado. Depois fomos até São Paulo. 20 dias de viagem. Ai, meu sonho. Se eu tivesse 20 dias de viagem, eu acho que eu iria pra Gramado de carro com o Matheus. Porque você vai parando na estrada, você vai dormindo, você vai, né, curtindo. Eu tenho um roteiro pronto de uma viagem dessa de carro pra uma cidade que chama Esmeralda, em Minas Gerais, que lá tem um museu do bonsai. Matheus gosta de bonsai. Eu iria pra essa viagem com ele, mas a gente precisaria pelo menos de uma semana. Ele consegue no máximo, assim, 5 dias. Ele não consegue muito tempo, porque ele tem vários vínculos de emprego, né?
A última vez que ele conseguiu muitos dias foi quando a gente foi pra Paris, que foram. A gente foi dia 1º e voltou dia 8. A gente nem fica muito. A gente já cansou de ir pra Gramado, dormir 3 noites e voltar. Sueli falou com saudade de você. Ô, Su, saudade também, amiga. Adoro programar viagens e me organizar, a Betânia falou, eu também gosto. Essa, pra mim, é uma parte importante, essa parte de programar viagem e organizar. Betânia falou que vai cobrar de você todos esses pontos turísticos. Ah, amiga, se você for sem mim pra Paris, pode deixar que eu lhe faço o roteiro, assim, ó, top. No primeiro dia, porque assim, quando eu fui lá a Paris a primeira vez, o primeiro dia, tava chovendo, a gente pegou um guia de carro, a gente foi nos pontos principais. A Matheus falou assim, a gente já pode ir embora, já conheceu Paris, lá de engano, né? Você a pé, você conhece muita coisa. Gente, você passa num prédio, você vê ali a plaquinha, aí fala, Picasso já morou aqui. Aí você passa na frente de um bar, aí tem, Picasso frequentava esse bar, porque Picasso era fanfarrão, né? Só na cachaça. Então, vários bares que tem ali num bairro que tem lá que chama Montmartre, que tem a igreja Sacré-Cœur, que é o Sagrado Coração de Jesus. Ele morou lá, por ali. Tem muita. Aí tem as cidades vizinhas, onde morou Van Gogh, né? Morou muitos outros artistas. É incrível, é muita coisa, muito detalhe. Aí, Andressa, quais os lugares de Paris que você mais gostou e que acha que não podemos deixar de conhecer? O Louvre. Tem que passar um dia no Louvre. E eu já fui 2 vezes no Louvre. Eu não voltaria mais. Se eu fosse com vocês, amigas, pra Paris, eu deixaria vocês lá no Louvre e iria caminhar, ficar ali pelo Rio Sena, caminhando, petiscando, comendo crepe, e não entraria mais. Ou então eu iria pro Museu d'Orsay, porque eu nunca fui no Museu d'Orsay, que é um museu que é na beira do Rio Sena. Ou iria passear de barco. Mas, incrível. O Louvre não pode deixar de ir, gente. Aquele museu é incrível. O que mostra em televisão, eu falando, nada vai conseguir explicar. Você está lá pessoalmente. Lá tem uma sala com as esculturas italianas. Meu Deus do céu, é uma coisa incrível. Pinturas são lindas, mas as esculturas italianas são perfeitas demais. A Adriana falou que também quer. Tá certo nos rolês. As meninas empolgadíssimas aí pra viajar. Eu também, viu? Quero conhecer vários lugares novos. Bel, você tem coluna, amiga. Mas você... A gente já passou uma noite inteira acordada no aeroporto e você sem manifestar nenhuma ruga, né? Então, minha filha, você tá novinha. Eu é que não aguento mais. Betânia, Chapada Diamantina. Esses dias, uma blogueira aqui da cidade que chama Ellen Lapa, ela postou acho que é um trekking, que eles fazem uns passeios de bate e volta, tipo de um dia na Chapada, vai em Lençóis, vai em Rio de Contas, um dia só e volta. Seria interessante pra gente, viu? Quando estiverem todos aqui em Conquista, a gente fazer uma viagem dessa, porque aí não precisaria ninguém dirigir e a gente curtiria o dia juntas. Taliane falou que pelo menos Gramado Gramado é uma boa viagem, viu? Pra fazer em amigas. Milhões de vezes com o Matheus, não com o G7. Eu iria com vocês sim, em Paris. Não é só com o Matheus, não. O Matheus disse que não atravessa o Atlântico, mas não. Eu vou ter que arrumar a rota agora pelo Pacífico pra ele ter que ir pra Europa comigo. O Sueli falou de Lisboa, que ela iria pra uma pessoa poeta, pessoa culta. E Lisboa, Sueli ia gostar, porque você é católica, Sueli, praticante, né? E lá, pra quem é católico, tem muita coisa. Natal é longe demais, é longe. Barcelona é um monumento, praia e montanha. Desse falando, gente, que você já morou lá em Barcelona, que falando que é um monumento à cidade, que vale muito a pena. Aí Bel falou que tem de faculdade que a gente vai mesmo, que já foi para Aracaju. É isso, a gente vai pra tudo. A Sagrada Família, que é feita por Gaudí em Barcelona, que é linda, é linda. Eu já vi em fotos, amigas. Pessoalmente deve ser indescritível. Suelen colocou que viajar com você deve ser extraordinário. Ô, Suelen, é o seguinte, eu gosto de viajar, sabe? Agora, quem já viajou comigo sabe. O dia, caminho, vou pra negócio de neve, pra esquiar não, porque eu não esquio, não tenho nem destreza pra isso. Mas eu vou tudo. Agora, à noite, morreu Cíntia. Tanto que Itália até reclamou da última vez que a gente foi pro Chile, que eu não descia nem pra jantar no restaurante. À noite eu tô morta, que se eu não dormir direito eu não consigo fazer nada no outro dia.
Você colocou e perdoava, sim, eu não entendi. Sueli, foi uma tragédia na Notre Dame. Encontrei algum corcunda lá? Não, não encontrei. Ah, mas você falou de corcunda aí, foi bom que eu lembrei de uma coisa aqui de Dom Pedro II também, em relação a Paris. Dom Pedro I, ele era amigo de Victor Hugo, que é o escritor de Corcunda de Notre Dame. Dom Pedro estava lá em Paris, por ele ser muito culto, ele queria conhecer artistas. Aí ele mandou um bilhete, né? Mandou um recadinho, mandou um WhatsApp para Victor Hugo e lá no hotel que ele estava. Aí Victor Hugo respondeu que Victor Hugo não visitava a casa de ninguém. Aí ele tentou mais 2 vezes a Victor Hugo visitar. Victor Hugo não foi. Sabe o que Dom Pedro fez? Bateu na porta da casa de Victor Hugo. Foi lá. E aí ele não teve como não receber, né? O imperador do Brasil recebeu e aí ficaram grandes amigos, Dom Pedro e Victor Hugo. Então aí uma interação muito boa, né, para as artes e tal. E esse Maison, a casa de Victor Hugo lá em Paris, ela é aberta à visitação e é gratuita. Eu fui e assim, como ele era um homem rico na época, você vai ver como que vivia ali no século XIX os ricos, né? É um lugar muito lindo, a casa dele é muito linda. Tem uma vista pra uma praça. Gente, eu esqueci o nome da praça agora. Vendôme, Praça Vendôme? Esqueci, não sei. Aí você tem a vista da praça, é uma coisa linda. A casa dele é maravilhosa. Sueli, meus santos favoritos, São Francisco, Santa Terezinha, Santa Catarina. Santa Catarina de Laborré, né, Sueli? Que você tem que visitar comigo, viu, Sueli? A capela lá de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, lá em Paris. Que é Santa Catarina de Laborré. Antes, sou apaixonada por esculturas também, amiga. Eu sou apaixonada por esculturas. Já ouvi falar que o Dossé é perfeito. Pois é, eu não fui no Dossé. E o Museu Dossé, ele era uma estação de trem, né? E aí diz que ele é bem grandão, bem aberto. Porque assim, o Louvre não. O Louvre era Fortaleza. Tanto que eu tenho uma foto no subterrâneo, não. Como é que é? Fala? É no subterrâneo mesmo. Que tem as pilastras grandonas, assim, ó, bem largona, que era da fortificação, que lá era um forte, depois se transformou em castelo, que foram morar reis, depois Napoleão, né, tem lá os apartamentos de Napoleão, que era a casa dele, e aí depois virou museu. Então, assim, ele é enorme, ele é em forma de U, assim. Tem aquelas pirâmides no meio que são coisas mais modernas, mas ele vai fazendo assim um tanto de puxadinho, sabe mesmo? E vai crescendo, foi crescendo desordenado. Isso, ele no subsolo. No subsolo tem lá as pedras da fortificação. Então, assim, é muito grande. E o Dossé não, disse que o Dossé ele é mais aberto. E eu só passei na porta, eu não tive tempo de visitar o Museu Dossé, porque museu eu gosto de passar o dia. Você tira o dia pra visitar aquele museu. Tipo Versalhes, que não fica em Paris. É um castelo fora de Paris. É a cidade de Versalhes, que é uma cidade ao lado. Você pega o trem e vai, né? Ou vai de carro, se você tiver com guia. E aí lá é um castelo imenso, que lá era uma casa de caça, se transformou em castelo. E tem os jardins. Aí vale a pena você passar o dia. Mas aí não dá tempo de eu ir no Museu d'Orsay ainda. Não deu tempo. Agora, um dia eu fiz uma coisa, que eu fui com 2 amigas, né? Em 2022. A gente passou amanhã, de manhã a gente pegou um barco, que chama Canal Chama. A gente pegou esse barco que passa pelo Canal de São Martin, passa também, onde é muito bonito, que tem a questão dos templários lá e tal. Aí depois o barco sai no Rio Sena. Aí você passa em frente a tudo. Aí depois que a gente foi nesse lugar, a gente decidiu ir no Museu do Louvre. De noite eu tava acabada. Porque o Louvre você cansa demais lá dentro. Você vai dando agonia e vai dando vontade de sair. Aí a Andressa falou que já ouviu falar que o dossiê é perfeito. Parece que é perfeito mesmo. Gente, eu acho que de viagem é isso que eu tinha pra falar. Vocês têm alguma pergunta? Tem algum lugar que vocês já foram que vocês querem deixar a dica aí de um lugar pra ir que vale a pena? E é isso, a questão das viagens com 40 mais, né? De mais de 40 anos, eu realmente prezo hoje pelo conforto. Quero voltar em lugares que eu já fui. Ou se eu for em algum lugar que eu não fui ainda, eu prefiro ir com guia, que eu acho que é um dinheiro muito bem investido, principalmente se for um país com outra língua, né? Se for um país com outra língua, não arrisco ir sem um guia, não, pra traduzir. Aí, Matheus entrou agora, você quer falar, hein, Matheus, que você não gosta de viajar?
Não, ele até gosta, ele vai, sabe? Ele vai comigo, eu sinto que ele vai me agradar. Mas aí eu prefiro. Agora eu tô preferindo, a gente tá fazendo a escolha de fazer viagem de carro, mas ele precisa ter tempo pra ir, né? Aí os desafios de viagem, que eu não falei, que é a questão da língua. Gente, eu não falo nem francês, nem inglês, nem espanhol. E aí e cai no mundo. Dá pra gente cair no mundo aí. Chega lá, tem celular, dá pra fazer. Você usa o Google Tradutor e vai embora. Tanto que o Matheus está esperando passar R$ 200. Então você espera se aposentar. Viu, Matheus? Aí, Betânia falando que também Jorge também vai pra agradar ela. Esses maridos tem que agradar a gente, amigo, ué. De vez em quando. Chegou falando de Lula, conversador. Então, assim, a questão da língua, quando eu fui com as meninas pra Santiago, no Chile, foi bom, porque a Andressa fala espanhol, já morou em Barcelona, e ela era tradutora. Aí eu falava pra ela, amiga, na minha cabeça eu falo igualzinho você. Eu falo mal português. Eu acho que se eu for pra Portugal, eu vou ter dificuldade com português de Portugal. Só falo português male. E aí, em Paris, Matheus falava que era missão suicida. Que a gente tava indo pra missão suicida. Que se a gente se perdesse lá, a gente não ia ter o que fazer. Que nada, minha filha, um mapinha de Paris aqui na mente. Eu sou totalmente desorientada. Mas em Paris eu sou orientadíssima. Sem andar tudo. E da última vez que eu fui com minha amiga, com duas amigas, uma amiga super bem orientada, com negócio de trem, tudo, faz um cartãozinho lá que chama Navigol, que você usa no transporte para todo canto, paga barato, vai em tudo de metrô, ó, muito, muito bom. E quanto à língua, não se preocupem, não tem problema. Você se vira. Educação, gente, é tudo. Eu conseguia muita coisa na simpatia e na educação. Você aprende a falar o básico, você chega, pede ajuda e pronto. O pessoal falando aí que acha o português de Portugal bonito. É charmoso mesmo, Betânia. Mas eu acho gostoso o português de lá. Tem um tio português. Inclusive, sim, Portugal tem uma das maiores aparições de Nossa Senhora. Tá vendo aí? Suelen é católica, Suelen conhece bastante as histórias aí dos santos. Portugal deve ser lindo, deve ter. Eu tenho uma prima que casou lá em Portugal, ela é devota de uma. E casou lá. Ah, dos três pastorinhos, sei. É lá, né, em Portugal. Português nem gosta de brasileiro, distrata a gente. Deixa eu me distratar, esses povo. Começar a me distratar nos cantos aí. Vai se lascar. Não, mas o francês, o povo fala que o povo francês é mais educado. Não achei. É porque assim, se você chegar abordando em inglês, já era. Mas se você chegar abordando em francês, né? O meu francês perfeito. Aí já era. Puxa o aplicativo Google Tradutor e já foi. Igual paulista com baiano, né, Bel? Bel, você tá em São Paulo com italiano. As meninas estão aí viajando, foram pra um congresso em previdenciário. Esses paulistas estão te maltratando aí, amiga, não deixa não. Joga duro com esse povo. Oxe, cada uma. Então é isso, né? Os desafios é isso. Aí pra viajar, eu acho que tem que escolher o destino mesmo e meter a cara. Tente viajar de forma mais econômica possível. Dá pra dividir. E vai. E não deixa o tempo passar. Hoje, eu até tava falando com as meninas mais cedo, que hoje faz 7 anos que meu primo faleceu. Meu primo Matheus, que era arquiteto, que era meu melhor amigo, inclusive. Esses quadros que estão aqui atrás, ó, eram dele, que ali vai durar. São 4 quadros. Tem o Cristo de Mário Cravo, tem ali acho que é o pé do World Trade Center, não sei se é o novo. E aí, é o seguinte... Ele faleceu e ele sempre me chamava pra viajar com ele. E eu nunca fui. Nunca andava, nunca fui, nunca dava. A única viagem que eu fiz com ele foi de Salvador aqui pra Conquista de carro. Lembro como hoje que assim foi quando eu casei, fui morar em Salvador e depois eu vim pra cá pra trabalhar e Matheus veio embora depois. Eu lembro dessa viagem que eu fiz com ele. Foi uma viagem maravilhosa. A gente veio cantando umas músicas no carro. Foi, assim, um momento muito especial com meu primo. E aí eu lembro que uma mesinha de cabeceira, a gente colocou
não coube umas coisas no porta-mala, a gente colocou no banco com cinto de segurança, né? Com medo de acidente e a mesa de cabeceira machucar a gente. Mas foi, assim, marcante essa viagem. A única viagem que eu fiz com meu primo foi essa. E assim, de vez em quando eu tava morando lá em Salvador, ele falava: você tá onde, Rasputia? Me chamava de Rasputia, me chamava de Janete. Tá onde, Janete? Me chamava de vários nomes. Aí eu falei: tô em casa, em Salvador, então abre a porta aí que eu tô chegando. Aí ele chegava. E aí ele ficava comigo, então eu não tive a oportunidade de viajar com meu primo, me arrependo. Sempre que tinha algum show em São Paulo, ele ficava: bora pra São Paulo no show, a gente pega um avião aqui, rapidinho, a gente volta, não sei o que. E nunca dava, e eu me arrependo. Então eu digo a vocês, quando tiverem a oportunidade de viajar, de estar com pessoas, né, que são importantes pra vocês, façam isso. Eu, por exemplo, adoro ficar aqui em casa com meu marido. Minhas amigas sempre reclamam que eu não gosto muito de sair, não saio muito, porque eu gosto muito de ficar na minha casa com meu esposo, a gente se curte bastante de ficar em casa. Mas se você tiver a oportunidade de viajar, viaja. Viaja porque é uma experiência cultural. Você vai pra outro estado aqui no Brasil, pra outra cidade que você vai, já será ver uma cultura diferente, isso é enriquecedor. São momentos que você não perde. Você vai aqui em Rio de Contas, que é do lado aqui de Conquista. Vai ali na Cachoeira do Fraga comer uma traíra frita. Tenho várias memórias, eu com meu tio, que é o pai desse meu primo que faleceu, que ele faleceu também. Tenho várias memórias com esse tio que a gente chamava ele de urso da Chapada. Que ele era um urso que não comia salmão, ele comia traíra frita, porque ele amava esse bar. Então, assim, é muito legal. É uma roça que você vai, é um lugar que você vai diferente, que você cria conexões. Eu e minhas amigas mesmo do G7, a gente foi pra Santiago, no Chile, e eu pensava: ou a gente vai voltar tudo brigada, vai ser um pau feio, ou a gente vai voltar mais amiga ainda. E o que aconteceu é que a gente voltou mais amiga ainda, porque assim, foi uma viagem, a gente fez o roteiro todo, mas teve o dia de ficar todo mundo no mesmo lugar, mas teve dia que a pessoa, você respeita a individualidade do outro, quis ir pra um lugar, outro grupo quis ir pra outro lugar, tudo bem, sendo que vai ter um momento que vai estar todo mundo junto. Fora os jantares, né, Thali, que eu preferia ficar no quarto, não descia, mas tinha os momentos que tava todo mundo junto, a gente foi em lugares juntos, fomos em lugares, cada uma foi, né, cada grupo. Deixa eu ver aqui... Matheus falou que o Matheus entrou agora. Tava trabalhando. Português, negócio de brasileiro, deixa da gente. Vai fazer romaria lá. Ai, tenho vontade de fazer romaria, mas lá em Israel. Tenho vontade de ir com o padre Fábio de Mello. Mas é uma viagem caríssima também. Jamais deixarei. Aí, ó, Matheus, na Andressa pedindo pra você me dar um vale trip. Isso mesmo, Matheus. Cadê o vale trip? Todo mundo querendo meu vale trip. Mas o vale trip eu quero com dinheiro, viu? Não é só deixar aí, não. Mas ele não tem problema, não. Quando eu falo com ele assim, eu quero ir para lugar. Ele, eu vou ficar sozinho. Ele fica triste. E eu senti na pele, uma vez que ele foi pra Porto Alegre, pra um... Foi pra uma aula que teve lá. Ele dormiu 2 noites fora. Eu fiquei louca. Matheus falando que ele faz falta. Matheus faz falta. Muitos lugares lindos e novos. Pontos turísticos. Vocês tinham uma conexão única, Sil. Tinha eu e meu primo, a gente era muito ligado. Lembrança boa. Eu amo ficar em casa com meu marido. Betânia falando, tomando um bom vinho. E também amo viajar com minhas amigas de G7. É isso. A gente não é só uma coisa, né? Nós somos seres humanos, nós temos muitas nuances. Por exemplo, eu fiz várias lives sobre direito previdenciário, direito de família. Hoje estou aqui falando sobre viagens, né? Sobre assuntos aleatórios. Então, assim, a gente não é só trabalho, a gente não é só uma coisa na vida. Nós somos seres complexos. Viagem maravilhosa, amei, jantares maravilhosos, vai fazer romaria na Lapa. Pois é, na Lapa, eu já fui na Lapa. Eu fui na Lapa com minha avó quando eu era pequena, eu fui inclusive de Pau de Arara. Fui na Lapa com Romeiro mesmo. E depois fui na Lapa pagar a promessa, acender 100 velas, eu fui na Lapa. Aí tá, ele falou, e no final do dia todo mundo sentava pra contar como foi o dia. Cada turma foi pra um lado no Chile, é isso, tá? A gente foi, tá ali, a gente falando aí que cada grupo ia pra um lugar e depois a gente juntava pra conversar no final do dia. Como que foi, contar. E aí tem um lugar que um grupo foi, que eu tenho vontade de ir e de retornar no Chile e ir nesses lugares que eu não fui. Assim como eu tenho certeza que tem outras pessoas também que não foram para o lugar que eu fui com outro grupo e que tem vontade de ir. Compadre Fábio de Mello, eu vou pra qualquer canto. Não, vergonha, Andressa.
fala pra comprar a viagem comigo na CVC. Ah, Cleide, você tá na CVC, Cleide? Ah, tá mesmo, porque Luciana mandou pra mim um negócio que você mandou pra ela aí de alguma viagem, que eu falei, o preço tá bom, viu? Saindo de Salvador, gente, pra onde? Não tô lembrando agora, que eu falei, o preço tá bom. Betânia, Matheus e Jorge são irmãos que não se conhecem. Temos que marcar um jantar de casais, tem mesmo. Vocês se tratem pra também ficar de boa quando desgrudarem. Ô, Dessa, pois é, a gente precisa de terapia. Mas a gente fica de bem quando se encontra de novo, é bom demais. Lá em engenharia, minha irmã Lorena falando que ela cansa só de pensar em viagem. Ah, é bom demais. Aí, Betânia já falou, aí, ó, Cleide, você já arrumou aí uma cliente, ó. Não sinaliza quando tiver promoção pra Campos do Jordão. A gente faz desconto pra gente. Faz desconto que a gente faz publi. Meu sonho é trocar arrobas por viagem. Já pensou? Pois é. Então, assim, de próximas viagens marcadas, eu não tenho nenhuma viagem, não tenho programação nenhuma. Pois é, a irmã totalmente diferente, né, Betânia? Mas meu pai comenta que eu puxei minha avó, a mãe dele, que minha avó gostava de viajar. Você falava, bora ali em tal lugar agora. Disse que ela já tava com a mala prontinha já pra ir. Eu sou igual a minha avó. Mas eu sou. A questão é assim, eu me empolgo. Eu sou empolgada. Eu tenho vários roteiros de vários lugares montados. O Matheus me engana. Ele fala, a gente vai em tal lugar. Fala, bora, não sei o que. Aí eu, bora. Aí eu faço roteiro. Gente, vocês não têm ideia de quantos roteiros eu tenho montado. A gente fez vários roteiros pra Minas. Aí toda vez que eu montava um roteiro pra Minas, chovia em Minas. Minas acabava em água. A gente não ia. O Bel, eu não sabia que tinha irmã. Tenho uma irmã, né? Lorena. Lorena é filha de meu pai, é mais velha que eu. E aí, é isso. Agora, meu sonho é eu fazer viagem só com mala de mão. Porque, vou te falar, tá? A bagagem sai cara, viu? Sai cara. E uma coisa que sempre me perguntam é se eu faço compras em viagens. Não. Dificilmente eu faço alguma compra em viagem. Só assim, que se for aparecer, eu vou trazer um champanhe, porque é muito mais barato do que aqui. Tipo, você compra lá por 30 euros, aqui é 700 reais. A diferença é gritante. Quando vai pra Gramado, compra chocolate. Assim, coisas dos lugares. Meu sonho é viajar sem mala. A Betânia não tá querendo levar nem mala de mão. Mas é isso, pra você viajar sem nada. O pessoal vai muito isso pra ir pros Estados Unidos, né? Vai com a mala vazia, chega lá, compra roupa, enche e volta. Mas aí é legal, né? Amiga, a gente era pra ter nascido rica herdeira mesmo, viu? Viajar sem mala seria muito bom. Então, gente, é isso, já passou aí, eu ia fazer até 19h30 essa live e acabou, mas o papo acabando rendendo, vai rendendo aí a conversa. Sueli, você quem eu pedir roteiro. Pode pedir, Sueli, principalmente lugares que eu já fui, porque eu já tenho o roteiro pronto, viu? Tô com alguns roteiros prontos aí, essa viagem pra Esmeralda com o Matheus, que é do Museu do Bonsai, que ele tá com vontade de ir, dá pra gente de carro. Só falta agora uma coisa, duas coisas, o dinheiro e o tempo. O resto, o roteiro já tá pronto. Onde vai dormir até chegar lá e na volta, passar pela Serra da Canastra, tem o Santuário do Caraça e tal. Tenho esse roteiro pronto e tem um roteiro pra Itália pronto, porque um amigo meu falou que queria ir pra Itália com a família e com a gente. E agora ele fica mandando um monte de coisa pra gente ir, né, viagem pra praia, não sei o que, e praia eu não topo não gosto muito de lugar com praia não. Aí eu me empolgo, não fala comigo assim, vamos viajar, eu já faço roteiro, já tenho tudo na mente. Cheguei no final, poxa, estava na obra até agora, é isso aí, ganha dinheiro aí, bora pra Itália, falta o dinheiro, o tempo nós arrumamos. Mas o problema, amiga, para arrumar dinheiro tem que trabalhar, para trabalhar exige tempo, aí fica esse contrassenso, né? A vida de adulto é muito complicado. Pois esse roteiro aí da Itália já tá pronto. Eu já fiz esse roteiro, né, no papel, de alugar um carro, você chegar por... Acho que você chega por Roma e volta por Veneza. Tipo assim, você chega por Roma e vai e volta por Veneza. Aí tá no roteiro. Passar até em Modena. Porque aí se empolgam os homens, né? Os maridos. De passar por carro lá onde tem um Museu da Ferrari. Aí você dorme. Vai dormindo no percurso. Aluga o carro e vai. Mas em pouco tempo você conhece tudo. É porque lá é menor, né? Lá é muito menor do que aqui. Então em pouco tempo dá pra você passar
por vários lugares. Dizem que a Costa Amalfitana na Itália é lindíssima. Mas é isso. Eu gostaria de ter um guia, alguém que falasse italiano junto, porque cansa, viu? Esse negócio cansa. No Chile é bom que eu deixe falar espanhol, aí se virar lá pra resolver as coisas pra gente. Mas esse negócio da língua realmente cansa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vai desse, aprende a falar italiano. Com inglês você se vira, mas assim... você se vira com inglês, e o inglês é pouquíssimo, não falo nada, praticamente nada. Iniciante mesmo. Mas sem saber dar bom dia. A gente sabe, você entra no mercado... Você comprar comidinha, uma coisa. Claro que quando você for pro restaurante, você vai jogar o tradutor no cardápio. Mas se você entra no mercado, você não dá uma palavra com ninguém. Entra no mercado, faz corre no carrinho, passa lá, pagou, pronto, foi embora. Precisou falar o quê? Nada. Não precisa conversar. Você precisa dialogar quando você for em algum lugar. Tipo, no restaurante, você quer pedir pra tirar um tempero que eles nem gostam, né? Que você faça isso. Negócio de modal do cardápio. Mas dá pra se virar sem língua. Língua pra mim não é empecilho de viajar, não. Eu viajaria até pro Japão. Aí, Google Tradutor. Aprende a falar bom dia, boa tarde. Quero comer frango, quero comer arroz. E vai embora, vai comendo. E vai no mercado comprar comida. Gente, é isso. Acho que não tem mais nada pra falar, não. A live hoje é isso aí mesmo. Era o que tinha pra dar. E a outra ainda falando que não gosta de viajar e disse que o Canadá é maravilhoso, que ela amou conhecer. Pois é, Canadá eu não conheço, não. Tinha um amigo meu que morava em Quebec. Hoje eu tenho uma prima que mora em Toronto. Mas não conheço, não. Diz que é gelado, né? Canadá, bem gelado. Na época do inverno aí. Aí é saber também escolher a época pra ir. Deve ser ali pro outono, que você pega o frio, mas não pega o gelo, que atrapalha tudo. Gente, boa noite. E aí a live da semana que vem. Eu vou deixar a caixinha aí pra pessoal ir respondendo pra gente decidir qual o tema da próxima live. Eu acho que eu vou fazer sobre direito de família. Porque eu tive audiência interessante essa semana. Direito de família, eu acho bom de falar sobre direito de família. Beijo, boa noite, tchau.